Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao SmackDown. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo. E sim, estamos de volta com algo que eu sei que muita gente gosta, que eu sei que muita gente já andava a pedir há algum tempo para acontecer. Voltamos com mais uma história do wrestling. E meus amigos, isto é provavelmente das coisas mais estranhas que eu alguma vez vi enquanto fã de wrestling. Que é uma coisa que eu consigo entender e ao mesmo tempo não entender, porque é uma junção bizarra de coisas. Wrestling e religião. What the fuck? Caso em questão, estamos a falar de um show que aconteceu em dezembro de 2001. Financiado pelo Ted DiBiase, que na altura, estamos a falar de uma altura pós venda da WCW, e vários grandes nomes da WCW que tinham contratos diretamente com a Time Warner e que decidiram não fazer o salto para a WWE, nomes como Sting, como Goldberg, como Kevin Nash, basicamente tinham um cheque a chegar todas as semanas e não tinham patrão. Ou todos os meses, pelo menos. E por isso podiam fazer shows independentes. No caso do Ted DiBiase, que para quem não sabe era e é um born again Christian, tal como por exemplo o Sting, ou o Shawn Michaels, ou o Vince Russo, já agora, também para meter aqui uma referência ao Vince Russo, apesar de eu acho que ele não tem nada a ver com isto, apesar de não me admirava. O Ted DiBiase, como born again Christian e como wannabe, quer dizer, não vou dizer wannabe, como pessoa que queria ser promotora de wrestling, lutador tornado promotor, começou a fazer alguns shows em que se aliava a igrejas e fazia shows com uma vertente religiosa. O que parece, tipo, ok, tudo bem, então vamos à igreja ver wrestling, sim. Imaginem, vamos à igreja ver wrestling. E atenção, não é que não haja bom wrestling em igrejas. Porque, por exemplo, estou-me a lembrar de uma empresa nos Estados Unidos, que é a Sanctuary Wrestling, que aproveitou uma igreja que tinha sido... compraram mesmo o edifício de uma igreja e promovem lá shows. Só que eles não têm uma temática religiosa nos shows. Eles não são uma empresa religiosa. Simplesmente têm um edifício que é uma igreja. E aproveitaram isso. Agora, isto estamos a falar de um promotor a fazer uma parceria com uma igreja para basicamente trazer mais pessoas à igreja através do wrestling. Meu Deus. Literalmente. Meu Deus. Atenção. Antes que eu me meta em problemas com pessoas que têm grandes opiniões religiosas e têm muita fé. Nada contra qualquer religião. Aproveitar... Tipo, isto não é acerca de ser, neste caso, ser a igreja cristã ou os born again Christians. Isto não é nada a ver com a religião específica em questão. É mesmo só o bizarro de promover um show de wrestling baseado à volta de trazer pessoas para a igreja. Que é muito estranho. Isto só por si é estranho. Mas espera que isto ainda nem começou a ficar estranho. Deixem-me dizer o que é este show que aconteceu em dezembro de 2001. Então, supostamente, o Goldberg estava presente no público, só que não apareceu no show, está lá só a ver. Tipo, coisas dessas. Tipo, o pessoal que esteve nesse show diz que viram o Goldberg, só que tipo, ele estava só no público. Só para começar. O main event deste show foi um tag match entre Greg Valentine e Buff Bagwell contra Road Warrior Animal e o Sting. Sim, Sting numa igreja a lutar num tag match. Depois do fim da WCW. O que só por si, tipo,
Antes da WCW, antes de ele ter ido para a TNA. Quer dizer, nem sei exatamente se foi antes ou depois de ele ter ido para a TNA, mas mesmo assim, epá, apanhar o Sting num show independente nesta altura, pá, pós-queda da WCW é qualquer coisa. E aposto que era um gajo que estava nos cartazes, apesar de eu ainda não ter conseguido encontrar nenhum cartaz deste show, mas, pá, Sting, é um nome. É um nome. E já para não dizer que o homem entrou com a porra da coisa da música que ele usava na WCW, dos Metallica. Por isso, obviamente que isto não era suposto ser gravado. Por isso, duvido que tenham pago as royalties. Mas pronto, isso é um problema que os organizadores têm de resolver, não sou eu. Combate bastante tipo, normal, curto. Aqui está quando as coisas começam a ficar realmente estranhas. O combate acaba, a equipa do Sting e do Animal ganham. Os Heels logo depois, logo a seguir ao pin, começam logo a atacar os faces e o Valentine e o Bagwell começam a dar porrada a forte e feio no Sting. Quando quem é que aparece? I shit you not. Eu não estou a brincar. Esta merda está no YouTube, vocês podem ver isto. Aparece o Shawn Michaels. Tipo, imaginem, Sting e Shawn Michaels no mesmo ringue em 2001. Quem? Vocês... Lá está, vocês pensavam que eles dois no mesmo ringue da WrestleMania, e que momento do caralho. Meu Deus, isto já tinha acontecido em 2001. Então o Shawn Michaels faz lá a sua run-in. Porquê é que ele não está no combate? Perguntam vocês. Porque ele tinha uma non-compete clause e não podia tecnicamente lutar. Mas podia chegar, dar um par de switch-in musics e limpar o ringue dos heels e tipo... Job well done. Yay, os faces estão coisa. O Sting está salvo. O Shawn Michaels é um herói de caralho. Teve um pop de caralho. Obviamente que entrou com a música dele, não é? Porque eu duvido que a dele ali tenha autorizado, mas whatever. Pop do caralho. Sting fica no meio do ringue sozinho, tipo... pronto, olha, obrigado, Shawn Michaels. Mas as coisas ainda ficam mais estranhas. As coisas ainda ficam mais estranhas. E agora vocês perguntam, mas como é que as coisas podem ficar mais estranhas do que o Shawn Michaels a salvar o Sting num show independente numa igreja? Porque de repente o tom muda. Começa a tocar uma música muito estilo 2000 que todos nós já ouvimos, só que eu já não me lembro pessoalmente do nome. Aquela música mais psicadélica. Para quem se lembra dessa música dessa altura, para quem é dessa altura. E começam a aparecer uns gajos vestidos de preto e começam a rodear o Sting e começam-lhe a dar porrada e tipo uma good old fashioned beatdown à séria, vestidos de preto com caras vermelhas. E antes de irem embora, depois de darem uma carga de porrada do Sting, deixam-no com correntes nos braços e no corpo. E o Sting fica de joelhos no meio do ringue, tipo... eles devem ter feito um excelente trabalho à tal em tão pouco tempo e de uma maneira tão estranha, porque o Sting não se mexia, não saía dali. E de repente aparece o reverendo que estava a apresentar aquele show, e era o reverendo padre daquela igreja, e chega-se ao pé do Sting. Sting, tu tens de conseguir, tu tens de sair dessas correntes, tu tens de conseguir. E o Sting, mas, man, eu não consigo, tu não sabes porque é que eu passei. Eu não consigo, man, eu não consigo. É o meu passado, os problemas que eu tive, não consigo. E o Reverendo está tipo, mas tu tens de conseguir, tu consegues, pá, tu consegues. E depois aparece o Ted DiBiase, que era heel neste show. E tipo, pois eu revelei que ia fazer uma compra. E essa compra és tu, Sting. Eu consigo livrar-te dessas correntes, se tu me deixares. Eu consigo livrar-te dessas correntes pelo preço certo. E tipo, o referendo, não, tipo, não é assim que tu consegues livrar, não é com a fama, não é com o dinheiro que consegues livrar dessas correntes. E o Sting, mas como? Como é que eu consigo? O que é que eu faço? Eu não consigo sair destas correntes, oh meu Deus. Tipo, isto era uma nomeação para o Oscar, logo por ali. E ele, tipo, desiste e fica deitado no ringue. E de repente no palco começa literalmente, meus amigos, a haver uma atuação que é basicamente a crucificação de Cristo.
E depois pegam em Cristo e começam na cruz e começam a andar com ele à volta do ringue. E depois aparece... Depois acho que levam essa cruz e Cristo tipo, para fora do palco. E depois aparece Jesus. Digamos que era um Jesus... Nada contra, atenção. Ele era African American. Vamos dizer assim. Nada contra. Eu não quero meter por aí, sinceramente. Mas pronto. Mas é uma coisa de notar. E aparece... E ele chega lá e levanta o Sting e tira-lhe as correntes e, oh meu Deus, só Jesus é que salva. What the fuck é que o gajo está aqui a ver? Oh meu Deus, ok, prontos. Sting está salvo, graças a Jesus. E pelos vistos, depois disto, o Shawn Michaels volta ao ringue, o Animal volta ao ringue e basicamente estão a fazer promos, a dizer que só Jesus é que salva. E os problemas que eles enfrentaram na vida, e inclusive o Animal diz que o Rock era um viciado e por isso é que morreu. Tipo, cena mais bizarra, tipo, basicamente ali a endocrinar a paróquia, que tipo, só Jesus é que salva e vocês têm de vir à missa e o caralho. E isto é uma coisa que aconteceu, meus amigos, em 2001, pós queda da WCW. Sting esteve num combate em que sofreu um pós-match beatdown por heels, foi salvo pelo Shawn Michaels, foi correntado por gajos preto e depois Jesus salvou. Isto podia ser o delírio de um homem na sua tipo, trancado num manicômio. Podia, mas não, isto aconteceu. What the fuck? Epá, mais uma vez, isto combina wrestling e religião. Eu não sei qual é a vossa religião. Eu não trago para aqui as minhas crenças, quaisquer que elas sejam. Mas isto é simplesmente bizarro. É absolutamente bizarro. E aqui está a coisa interessante. Isto é uma coisa que ainda hoje acontece. Eu já tenho encontrado várias empresas que ainda utilizam muito a vertente da religião juntamente com o wrestling, que promovem shows que são meio show de wrestling, meio missa, se é que se pode assim dizer. No Reino Unido, inclusive, não é uma coisa que só aconteceu nos Estados Unidos e provavelmente ainda acontece, mas é uma coisa, é um nicho do nosso nicho. É uma coisa mesmo muito estranha. Agora, eu deixo-vos aqui esta pergunta. Provavelmente já não vão conseguir apanhar o Shawn Michaels e o Sting num show destes. Mas dada a oportunidade de irem a um show que vocês sabem que tem uma vertente religiosa. Nem precisa ser numa igreja, mas simplesmente um show que está a ser promovido por uma igreja ou por uma entidade religiosa. Vocês iam? Vocês acham que iam gostar de um espetáculo deste género, que é meio sermão, meio show de wrestling? Mais uma vez, eu vou deixar o link na descrição de uma fancam que há deste combate. É mesmo estranho. É uma coisa mesmo estranha. Por isso, eu aconselho-vos, tipo, quando quiserem ver uma coisa estranha, tem isto. Tipo, e digam o que é que vocês acham de algo deste género. Porque para mim, sinceramente, é das coisas mais bizarras que alguma vez vi, sinceramente. E não digo isto de uma maneira negativa, é simplesmente tipo, eu não acredito que isto tenha acontecido. Quase não dá para acreditar. Se eu não visse isto com os meus próprios olhos, eu acho que não acreditava. Por isso, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. É tudo o que temos hoje para mais uma história do wrestling. Já há alguns tempos que eu queria trazer este segmento do SmackDown de volta, só que não tinha andado a encontrar uma história boa o suficiente, mas esta é sem dúvida. Por isso, já sabem, Facebook, Twitter, YouTube, já sabem tudo isso. Não se esqueçam que estamos a fazer uma giveaway do WWE 2K19. Basta subscreverem-se ao canal de Twitch do SmackDown para participar. Até dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro fazemos uma live em que sorteamos em direto o vencedor. E o vencedor escolhe que plataforma é que quer o 2K19. PC, PS4, Xbox. O vencedor é que escolhe. Por isso, eu tenho uma Xbox, ele provavelmente vai dar uma cópia da PS4. Não. O vencedor escolhe. Por isso,
participem. Muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fiquem bem.